Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre o periférico GPIO no modo input. Vamos utilizar a ferramenta de configuração de periférico e geração de código STM32CubeMX e também a IDE da ST, ou seja, o STM32Cube IDE, ok? Para isso vamos iniciar nosso software, o STM32CubeMX. Eu já possuo a última versão disponível pelo fabricante para o ambiente Windows, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre a versão do seu CubeMX, basta acessar Help, com a ferramenta já aberta, e verificar o About, ok? Aqui verificamos a versão 6.7.0, ok? E para utilização, para a demonstração desse projeto, eu vou utilizar o meu kit da ST a núcleo F103, ok? Que é basicamente este kit aqui, ó. Opa, tá correto. Esse kit aqui. Você poderia utilizar qualquer kit que você tiver em mãos ou qualquer hardware que possua algum STM32. Pode ser a família F0, F4. O conceito aqui, a demonstração e o ensino, ele é basicamente replicável, ok? Tá? Para acessar essa página aqui, acesse o site da ST, st.com, e insira essa informação aqui, núcleo-f103rb, ok? Vamos ir direto à nossa demonstração. Eu vou começar pela seleção do meu microcontrolador, então vou aqui, Access to my MCU Sector, ok? Aqui em cima, no canto superior esquerdo, eu tenho um campo chamado Commercial Part Number, então eu posso digitar STM32 F53 RB e busque pela informação aqui no campo T6. Verificamos aqui o part number completo e aqui a placa, no caso aqui do kit de desenvolvimento, já aparece aqui núcleo-F103RB, ok? Então você clica duas vezes aqui na opção. Clicando duas vezes ou iniciar o projeto no botão superior direito em azul. Feito isso, nós temos aqui o nosso microcontrolador, tá? De 64 pinos, tá? No encapsulamento LQFP64, ok? Tá? Então vamos iniciar aqui a configuração do nosso GPIO no modo input. Antes disso, podemos acessar o site da ST, tá? Inserindo a informação desse part number do microcontrolador, que é contido nesse kit, para a utilização desse botão aqui para o usuário, ou seja, para a aplicação, tá? Então, digitando esse part number aqui no site da ST, nós acessamos, tá? Aqui a página principal do microcontrolador, tá? Contendo datasheet e toda a documentação pertinente a esse componente. Então, eu sugiro que vocês abram o Reference Menu, ok? Tá? Eu já tenho ele aberto aqui em outra aba. Sugiro também que vocês acessem o General Purpose and Alternate Functions, tá? Que é tudo relacionado ao GPIO. Aqui, nesse subtópico GPIO Register, tá? Que é essa página aqui, eles têm todos os registradores relacionados ao GPIO, tá? Logo mais aqui abaixo, nós temos no item, nesse item aqui, 9.2.3, Port Input Data Register, ok? Tá? Então aqui, se você for ver o descritivo dele, né? IDRY, dois pontos, o Y ele pode ser de 0 a 15, ou seja, são os 16 pinos do port, pode ser o port A, B, C, D e etc, dependendo do microcontrolador ou do part number, tá? Esses pinos, né, a descrição aqui, esses pinos são somente de leitura e pode ser acessado no modo somente de palavra, ou seja, toda a informação extraída desse registrador, tá, é acima de 1 byte, ou seja, no caso aqui são 16 bits ou uma palavra como o documento descreve, ok? Tá?
Isso daí é mais para vocês compreenderem como que a informação é extraída a partir de um uso de uma biblioteca ou de uma API que veremos logo mais, tá? Então voltemos aqui ao nossa ferramenta de configuração do CubeMX. Vamos aqui ao lado superior esquerdo, System Core, tá? Primeiramente, vamos em Sys, vamos habilitar o nosso depurador SWD, ok. Imediatamente aqui já aparecem os dois pinos aqui dedicados à depuração e gravação, que é o pino PA14 e o PA13, tá? E vamos iniciar a nossa configuração do pino como entrada. Porém, antes disso, vamos acessar o esquema elétrico do kit da Núcleo, tá? Para isso, voltemos à página inicial do kit de desenvolvimento, vamos na aba CAD Resource e vamos acessar o esquemático dele, tá? Pode ser essa opção aqui, a última opção. Acessando o esquemático, que é a terceira página, que é a página dedicada ao microcontrolador da aplicação, ou seja, este microcontrolador aqui, no caso da Núcleo, tá? Se você estiver utilizando outro kit de desenvolvimento, você tem que verificar o esquema pertinente ao seu kit. Então, desculpe. Verificamos aqui no esquema que o botão B1, que é justamente esse botão aqui em azul, tá? Ele está conectado fisicamente ao PC13, que é o pino 2 do microcontrolador. Então nós vamos aqui no nosso CubeMX, vamos procurar pelo PC13, aqui, e vamos escolher a opção Input, tá? Ele já aparece aqui no nosso campo de Configuration, e ele já aparece aqui também conforme a nossa seleção, que foi a qual nós escolhemos como input, ok? Eu tenho a opção de escolher como no pull up e no pull down, pull up ou pull down. Nesse caso aqui, eu não vou escolher nenhuma das opções, vou manter a original. Por quê? Porque aqui no esquemático, eu já tenho um resistor de pull up externo, que é representado aqui pelo R30, cujo valor é 4K7 ohm. Então, se eu não tivesse esse resistor aqui como opção externa, obrigatoriamente eu teria que colocar um resistor de pull-up, se essa chave tivesse para o Terra, ou pull-down, se ele tivesse para o VCC. Tá? Aqui eu vou colocar uma descrição, que é o do kit, user button, ok. Vamos escolher, verificar aqui a nossa árvore de clock. Nesse momento eu vou manter como 8 MHz como o clock principal aqui, tá? Eu não vou alterar. Project Manager, eu vou colocar o nome como STM32 button, ok. Eu vou escolher STM32 CubeDE, vou desselecionar essa opção para que ele não possa atrapalhar em outro projeto contido no meu workspace da ferramenta, ok? E basicamente é isso, tá? Eu vou gerar o diretório desse projeto aqui no meu desktop, ok? E vou gerar o projeto. Gerado o projeto, vamos aqui, Open Folder, para verificar o que foi gerado. Então, aqui nós temos o core, onde contém os diretórios aqui da main e outros arquivos aqui gerados para o microcontrolador, aqui o MSP, interrupção, e aqui o arquivo do CMSIS, tá? Os includes, os arquivos header, tá? Drive, que são a biblioteca gerado, que é o HAL basicamente,
gerado para o STM32. E aqui o diretório do projeto do STM-Cube-DE, tá? Vamos aqui abrir o arquivo. Ok, feito isso aqui, o projeto ele é aberto aqui, tá? Vamos acessar aqui a placa, o diretório aqui, Application, subdiretório User, Core, e aqui eu tenho um arquivo main, ok? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho um protótipo de função aqui do System Clock Config, configuração do clock do controlador, e aqui o MXGPIO init, que é a função que vai configurar o nosso pino como entrada, que é no caso aqui o button, ok? Olha abaixo aqui tem o corpo de função, que é relacionado aqui à configuração do clock. Então podemos verificar através aqui do código tudo que foi configurado visualmente na ferramenta do CubeMX. Então nós temos aqui a seleção do HSI, ou seja, High Speed Internal Clock. Temos aqui o clock habilitado, que vai ser habilitado, ou seja, on. Nós temos aqui a calibração default e nós não estamos utilizando o PLL, ou seja, HSI habilitado, não estamos utilizando o PLL, tá? E o valor default dele aqui do clock principal é 8 MHz. Aqui tem as divisões do clock aqui para os determinados barramentos do periférico, que nós temos o barramento principal, nós temos aqui o APB1, que é o barramento periférico 1, e o APB2, que é o barramento do periférico 2. Então, podemos voltar aqui no CubeMX e verificar. APB1, APB2, tá? E aqui são os fatores de divisões e multiplicações conforme a velocidade máxima dos barramentos. Aqui no caso do APB1, tá? Ele tem um barramento aqui que vai para o timer de até... Não, aqui no APB1, para os prefixos de clock aqui, de até 36 MHz. E aqui no PCLK2, que tem uma velocidade máxima de 72 MHz, o APB2, ok? Então, feita toda a configuração do clock, depois disso, aqui, seguindo o código aqui, ele acessa, ele roda, né, essa função aqui, que é o MXGPIO init, e aqui ele tem a configuração do pino, que é o button pin, e esse pino ele está definido, se você pressionar o Ctrl e passar o mouse em cima aqui desse define, nós vamos acessar o arquivo onde está definido essa nomenclatura, tá? É o pino 13, tá? E o port C conforme fizemos essa configuração no CubeMX, tá? Esse arquivo é o arquivo main.h. Ok. Então, feito isso, tá? Basicamente aqui só está só o hardware configurado. Antes de mais nada, eu vou fazer um build project para verificar se não tem nenhuma inconsistência, tá? 0 erro e 0 warnings. E vamos iniciar aqui, tá, a nossa aplicação. Primeiramente eu vou acessar aqui o diretório drivers, ao drive GPIO, tá? E felizmente de cara aqui nós já temos aqui a função ou API a qual nós iremos utilizar, que é redPin, ok? Então, passando como parâmetro o port e o pino, tá? Ele vai retornar, essa função irá retornar o estado do pino passado como argumento, ou seja, set ou reset. Reset se ele estiver pressionado, ou set se ele estiver despressionado. Ou seja, como ele está um input up numa condição que o botão não está pressionado, obviamente ele vai retornar como set, ok? Vale lembrar aqui vale ressaltar um detalhe muito importante,
tá? Como esses bits são somente de leitura e pode ser acessados no modo como palavra, então ele irá retornar o resultado pertinente ao pino informado como parâmetro, se ele é 7 ou reset. Ou seja, se verificarmos o código aqui dessa API, passando como parâmetro a porta e o pino, ele vai fazer aqui uma lógica e verificando se nesses 16 bits, se um desses bits está como 7. Então, se algum dos 16 bits fizer uma lógica e coincidir com o pino informado, ele vai informar que o pino está 7. Caso contrário, ele vai informar que ele está reset. Ou seja, essa lógica será 0 nesse caso de reset e será 1 no caso de set, ok? Então vamos pegar essa API. Vamos inserir aqui. Eu vou aqui no meu arquivo main.h, vou pegar aqui a definição do port. Pegar o pino. Vou informar aqui. Ok? Outra coisa interessante para seguir a padronização aqui da API, no caso do GPIO, deixa eu retornar aqui porque eu fechei o arquivo, tinha muitos arquivos abertos, é o tipo do retorno, tá? Esse aqui é um tipo de retorno, se você clicar, segurar o CTRL e clicar em cima da definição, vai informar que é um type enum, ou seja, um tipo que ele foi criado, que é do tipo enum. Eu vou pegar esse tipo aqui e vou copiar para declarar uma variável global aqui, tá? Opa. Pin state. Ok. Opa. Vou colocar aqui. Eu normalmente quando escrevo código eu uso a anotação húngara, então vou tentar utilizar aqui, mesmo sendo as definições criadas pela ST, tá? G de GPIO, então aqui seria status pin e vou iniciar essa variável como reset, ou seja, opa, como set, porque no caso set é o botão sem estar pressionado, ok? Vou criar aqui uma palavra do tipo de 32 bits, tá? Eu sigo a notação húngara, timeout igual a 0. Logo mais eu explico. Isso daqui vai ser o retorno da minha função, que vai ler o pino, tá? Sempre espaços entre funcionando igual. Eu vou usar uma API de get tick, tá? Essa função aqui, deixa eu voltar aqui no PBMX, pinout end configuration, tá? Sys. Esse time-based source, eu já expliquei em outro vídeo sobre o GPIO no modo output. Ele é um termo especial para a geração de base de tempo, principalmente utilizado para sistemas operacionais de tempo real, entendeu? Então, nós vamos utilizar essa base de tempo que, por padrão, ela sempre é inicializada pelo QVMX, tá? Então, é um time que, se eu não me engano, são de 12 bits, ele fica contando até estouro e reinicia, e assim, infinitamente, enquanto o microcontroller estiver ligado. Então, o que vamos fazer aqui, ao invés de utilizar delay, nós vamos utilizar um pooling a cada 100 milissegundos. Então, para isso, tá, nós vamos utilizar
essa função getTick menos timeout. Esse valor ele precisa ser maior do que 100. E aqui eu recarrego o valor para que a cada 100 milissegundos ele seja recarregado. Então esse código basicamente o que ele verifica? Ele pega esse valor atualizado, nessa próxima linha, se passa 1 milissegundo, o que eu acho que seria um tempo bem longo, ele é um valor que sem, sei lá, um valor aqui que é igual a esse, não vai ser maior do que 100. Então esse código vai ter que passar aqui, vai ter que gastar 100 milissegundos até que haja, que ele seja 101, entre nesse if, que é um caso de verdade, tá? Valeu pino, e eu vou atualizar esse valor. E ele retorna aqui como sendo iguais e vai demorar mais 100 milissegundos para que esse if seja verdadeiro, ok? Então nós vamos aqui compilar o projeto. Deu algum errozinho aqui, possivelmente porque eu escrevi errado aqui a variável. Vamos compilar novamente. Agora deu tudo certo. Vamos aqui depurar. Deu algum probleminha aqui, nós vamos tentar por aqui. Agora foi. Então, aqui antes de iniciar aqui o fluxo do programa, vocês podem visualizar aqui no lado direito essas janelas e procure por Live Expressions, tá? Aqui, ó, eu já tenho as variáveis aqui escritas porque anteriormente eu já tinha feito esse projeto. Então, já tenho os valores aqui previamente estabelecidos. Mas, basicamente, você tem aqui esse campo, né, de Add New Expressions. Basicamente, é só copiar, clicar aqui, colar, copiar, clicar aqui e colar. Lembrando que a visibilidade desse Live Watch, né, esse Live Expression, é para variáveis globais, tá? Se você tiver uma variável local dentro de uma função, possivelmente ela não apareça aqui. Entrando aqui nesse how init, aproveitando, tá? Então, step into. Exatamente essa função aqui, tá? Que ele seta o grupo de prioridades para o NVIC, e é aqui que ele inicia o SysTick Timer de 12 bits, tá? E aqui ele descreve, né? Use SysTick as time-based source and configure 1 minute tick, ou seja, ele configura o time base para a geração de uma contagem de 1 milissegundo. Então, cada incremento dele significa 1 milissegundo, tá bom? Nós vamos rodar nosso código. Aqui, ao lado direito, aqui timeout, você verifica que está uma contagem aqui frenética. E o pino como 7, tá? Agora eu vou pressionar aqui o meu botão. Olha, ele mudou para reset. Se eu soltar, 7. Então, a cada 100 milissegundos, ele verifica, tá, o estado do botão. Isso é bom porque, ao invés de utilizar um how delay, tá, eu perco performance do meu código, tá? Ah, mas é um código pequeno, não tem nada a ver, tal. Tá, mas se você tiver um código bem grande, complexo, se você for somar 10 milissegundos num projeto de 100 mil linhas, 10 mil linhas, 50 mil linhas, tá? Você vai perder muita performance. Então, é conveniente, tá? Isso daqui é só uma forma de você fazer um pooling, tá? Em intervalos fixos, no caso aqui 100 milissegundos, tá? Sem que seu código fique travado durante uma determinada linha durante determinado tempo, ou seja, 10 milissegundos, 50 milissegundos, ok? Então por hoje é isso aí, pessoal.
Obrigado por assistir, até mais.